Buenas! Antes de mais nada, quero te convidar para te inscrever no nosso canal do YouTube e estar acompanhando os nossos programas. Estamos aqui em São Cepé, companheiro João Luiz Vargas, quero te agradecer muito pela oportunidade de nos receber aqui na Prefeitura, nosso prefeito de São Cepé. Obrigado pela oportunidade da entrevista. Zine, nós que temos que agradecer. Nós que temos que agradecer. Alguém que faz um roteiro pelo Rio Grande, discutindo as questões do trabalhismo, as questões partidárias. É uma oportunidade fantástica que nós temos em recebê-lo. Por isso, agradeço muito a tua presença e, sem dúvida nenhuma, aqueles que também estarão participando efetivamente durante tantos momentos que desejarem, não só agora, mas também nas redes, aí, nosso café em Zine. Bueno, na sua primeira eleição a vereador, o seu apelido aqui na cidade era de Pelado. Como foi a sua trajetória política? Pois olha, a eleição de 1976, nós tínhamos o bipartidarismo, Arena e MDB. Em uma cidade como a nossa, extremamente conservadora, estando há muitos anos na mão da direita, naquela ocasião, dificilmente promoveria a participação dos jovens nas eleições. E o PDT buscou, através das sublegendas que existiam, sublegenda 1, 2 e 3 companheiros do partido, então MDB, disputarem a eleição. E essas coisas assim que só o PDT tem. E tínhamos muito mais, mesmo o MDB. Mas as lideranças desse estado fortaleciam muito jovens. Tanto é verdade que naquela ocasião nós tínhamos 2 jovens aqui em Santa Maria, César Augusto Schirmer, que se elegeu deputado estadual, ainda universitário, e João Gilberto Lucas Coelho, quebrando aquilo que normalmente acontecia com os líderes mais velhos, e às vezes a idade não representa tanto o pensamento das pessoas. Então o MDB era um segmento extremamente bem atilado, ideologicamente, sim, mas enfim, nós éramos aquelas camadas da sociedade que não convivíamos com a Arena. E eu comecei quando tinha 16 anos. É uma pena que hoje não tem tanto essa possibilidade nos grêmios estudantil. E aqui nós tínhamos um Grêmio Estudantil Tiaraju, que era, naquela época, da primeira, segunda, terceira, quarta série, do tão ginásio. E a gente tinha mais idade quando cursava o ensino fundamental e médio posteriormente. E esse Grêmio Estudantil era uma espécie assim de cidadela da resistência contra a ditadura. Então, antes de 76, nós fomos forjando uma espécie de embarque dos jovens, alguns até mais velhos que a gente, eu tinha 24 anos, para protestarmos. Isso nos deu condição de nos elegermos. O PDT ganhou a primeira vez uma eleição em São Cepé. Tínhamos no fim da era democrática, um prefeito se elegeu aqui com um vice-conservador, mas enfim, historicamente, quem conseguiu implementar uma administração avançada, próspera, foi o PDT através do companheiro que ainda está vivo aqui, brilhante companheiro, idoso agora, mas enfim, José Maria de Souza Picado. Eu fui eleito naquela ocasião e ali começamos a atividade dentro do MDB, então, e veio o pluripartidarismo, e não existia nenhuma forma que não fosse a de voltarmos das raízes que os nossos ancestrais tinham nos ensinado. A partir de Getúlio, a partir de Borges de Medeiros, a partir do exemplo de Júlio de Castilhos, era essa posição que nos ampliava o horizonte com o PDT. O PDT do Brizola, o PDT da Carta de Lisboa. Ali é uma espécie assim de catecismo do trabalhismo. E para modernizarmos tivemos outras cartas além de Lisboa e depois a Carta de Mendes. Porque vai se modernizando um partido
sem perder a sua essência, as suas raízes. E o partido, os partidos, mas partido neste país é o PDT. É o único partido nacional. É o único partido que surgiu lá no fim, no início da República, que ainda tínhamos aqui um país, embora tendo saído do Império, mas ainda era uma política muito complicada, e o Getúlio assume, e com o trabalhismo ele fez com que tivéssemos esse encaminhamento. E os partidos, e o nosso partido, PDT, raiz, sem dúvida nenhuma, do positivismo que faz com que a gente proteste contra um positivismo sempre atuante e que vai se modernizando, assim como o partido, de acordo com a época que vai vivendo a sociedade. Quem diz que nunca mudou, não fala a verdade ou é uma doença. Os partidos mantêm as suas raízes, mas vão se atualizando. E eu pego um exemplo. Nós somos uma árvore frondosa. O PDT é uma espécie de cedro, que com as raízes profundas, por mais forte que seja o vento, não derruba um pé de cedro. Mas ao longo do tempo ele requer que a gente faça uma poda, cortemos os galhos que secaram, e com esta poda ele ressurge. Vêm os brotos e vêm os brotos. E os brotos são os jovens do PDT que alimentam a raiz. Se não tivermos uma planta, peguei o cedro, que é o exemplo do trabalhismo. Se não tivermos um cedro que se renova a cada poda, ou em cada mês de setembro surgem as brotações, se ele estiver podado e de acordo com aquele momento, que é o mês de setembro. E a história do PDT é assim, a história do PTB é assim, a história do brasileiro mais influente que tivemos nesse país, que foi Getúlio Vargas e que hoje é Luiz Inácio Lula da Silva, que representa a essência da natureza popular. São os dois presidentes mais populares e que atingiram aquilo que o povo quer, o atendimento com igualdade. Por isso que as plantas como o cedro, as árvores precisam ser de repente podadas para virem com mais energia. E é assim que acontece com o nosso partido. Pô, o prefeito já eliminou umas 5, 6 das minhas perguntas do roteiro aqui na primeira. Prefeito, como foi colher café na Nicarágua? Pois olha, eu, talvez sendo um ser humano igual a muitas pessoas, eu sou um rebelde por natureza. Aliás, a minha mãe ganhou, na beira do rio Vacacaí, aqui, 4 filhos em 3 anos, porque eu sou gêmeo com uma mulher. Enquanto eu faço política, ela escreve livros. Agora ainda com novas obras extremamente, chama-se Vânia Lara. Livros extremamente importantes. Aliás, na década de 90, o Rio Grande do Sul adotou para a alfabetização um livro escrito por ela. Mas enfim, então, gêmeo com ela, eu sempre fui um rebelde. Já para vir ao mundo, tive esse fantástico ensinamento que vem do meu pai, que é defender a democracia. Ele colocou a vida dele à disposição para lutar na Segunda Guerra Mundial e foi ferido na Segunda Guerra para defender a democracia. E por que eu comecei antes de ir em Nicarágua e fui, antes de termos relações diplomáticas com Cuba, 3 vezes a Cuba? A primeira delas, colher cana. Ainda assim, colocava fogo nas canas de açúcar e saía com um facão e ficávamos totalmente cobertos de cinza, usávamos um macacão e fomos para lá. Ficamos lá vivendo em 3 oportunidades, mas eu não era prefeito, antes não era vereador, depois como vereador também fui a Cuba, e nós tínhamos que sair daqui, irmos para o México e depois, enfim, chegávamos em Cuba. Posteriormente, como deputado, fui mais 2 vezes para buscar ensinamentos, principalmente na área da saúde. Então isso foi 5 vezes. Surge a Revolução Sandinista. E surge a possibilidade, aliás, tantos gaúchos poderiam ter ido, e por razões às vezes até não puderam ir, por razões pessoais. Temos um companheiro aqui da região, o Marionaldo, que tem uma atividade intensa aí junto à universidade e agora, há
aposentado, o velho se aposenta também. Ele colabora com as discussões do partido. Mas, enfim, fui para a Nicarágua como primeiro grupo de brasileiros que foram ajudar na colheita do café. Primeiros brigadistas brasileiros, éramos 44. E eu era prefeito. Então, tirei licença, 3 meses, fui para a Nicarágua e no interior da Nicarágua fomos para Matagalpa, onde ficamos 2 meses e pouco, depois fomos para a capital, fomos para Manágua. Evidente que hoje existe todo um ambiente muito inconveniente na Nicarágua. O primeiro presidente após a Revolução Sandinista foi Daniel Ortega, depois foi a Violeta Chamorro. Hoje é o Daniel de novo, mas não é o Daniel do fim da Revolução. É um Daniel que persegue os padres, enfim, é um Daniel que não está de acordo com a história da Nicarágua. E eu aprendi muito na Nicarágua. Principalmente, ficar cada vez mais imbuído do espírito de igualdade. Este país aqui sofre muito pelas desigualdades. E as desigualdades podem ser de gênero, de cor, de religião, de partido, mas a pior de todas é a econômica. Esta é uma chaga brasileira, e tem que falar no Brasil, que estamos aqui, tão grave quanto a discriminação que tem nossos irmãos de Portugal. Porque a abolição da escravatura, assinada pela princesa Isabel, enfim, aqui nós éramos os produtores do Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha era contra a escravidão. Mas cada momento tem o seu momento. Só que a liberdade dos escravos não deu liberdade aos escravos. O Brasil perdeu uma grande oportunidade de fazer a reforma agrária. Doutorzinho, digamos que o senhor com a sua propriedade rural tinha 5, 10, não sei quantos escravos. Eles foram libertados. Mas saíram de lá para onde? Não tinham para onde ir. Formaram os quilombos. Aliás, a nossa ida para a Nicarágua, o nosso nome era Zumbi dos Palmares. Brigada Brasileira Zumbi dos Palmares. E falo aqui numa cidade que tem quase 40% que são pretos. Enfim, somos raiz africana, 39%, 40% da população. Aí acontece o quê? A reforma agrária era para ter sido instituída naquele momento. O produtor que tinha 5, 10, não sei quantos escravos, tivesse doado parte desse patrimônio para aqueles que trabalharam, as senhoras, notadamente, os homens, para o enriquecimento do produtor. Não houve. Por isso que a gente hoje vê com muito agradecimento o crescimento dos quilombolas. Aliás, essa é uma política instituída anteriormente e cresceu, foi interrompida por um governo discricionário que esse país teve. E que não foi só esse homem aí que agora até estava vendendo joias ou não sei o quê, também pelo Michel Temer. Também pelo Michel Temer. Discriminou, foi um governo pífio. Aliás, é uma característica do MDB. É uma característica do MDB, da atualidade. Mas aí, o que acontece hoje? Felizmente, os quilombolas estão tentando resgatar, e o governo federal tem um papel importantíssimo nesse sentido. A Aniele também, como ministra, faz com que a gente tenha, no mínimo, uma certa tranquilidade de dizer: nós todos brasileiros pecamos com a escravidão. Quem sabe agora um governo que representa a camada mais sofrida do Brasil possa resgatar, em parte, esse pecado mortal que temos com relação à discriminação dos nossos irmãos negros. Mas essa ida da Nicarágua fez com que esse meu espírito, que embora com 71 anos, eu fui militar aqui da base aérea. Eu, mais ou menos, eu sempre sou primeiro, acho que é por velho. A primeira turma da base aérea de Santa Maria, eu fazia parte. Lá em 1971, 72, saí e gostei de deixar a barba. E nunca mais fiz. Uma oportunidade para fazer uma carteira de identidade, não sei o que, tinha que fazer a barba. Eu fiz, deixei um belo bigode e nunca mais fiz. Já tive ela maior, tenho menor, vai envelhecendo e a gente cuida um pouquinho, né? Vai cuidando um pouco da fisionomia. Então, chegando agora à conclusão dessa viagem a Nicarágua, diz assim: Nicarágua, Nicaraguite, é as mais bonitas terras que encantam aquele que tem no seu coração a rebeldia como sustentação da sua saúde. Essa parte da barba, a gente estava ali nos bastidores,
mostrou uma foto, deu para reconhecer, né? Só tava tudo preto, cabelo, barba, né? Prefeito, segundo mandato aqui no Executivo de São Cepé, quais foram as principais transformações da cidade? Pois olha, nós entendemos que conseguimos. Era uma mudança do perfil administrativo. Entrarmos na modernidade administrativa. Buscarmos todo esse avanço tecnológico, implementar em uma administração. O município tinha 9 secretarias, transformamos em 3. Saúde, secretaria, educação, secretaria e infraestrutura. As outras se tornaram escritórios. Por exemplo, a administração e a fazenda é um escritório que dirige. Por quê? É uma forma de termos mais agilidade no nosso entendimento com essa reforma administrativa. Não, fizemos uma reforma dentro dos cargos que aconteciam. Essa era a proposta e implantamos com a aprovação da Câmara de Vereadores. Aliás, temos 3 vereadores em 11 e um companheiro do PSB. Mas isso a gente, quando eu fui vereador, nós éramos 6 em 11, éramos maioria. Quando eu fui prefeito, nós éramos 7 ou 8, mas enfim. Conseguimos criar condições para que viessem participar na administração, os 20 e poucos cargos. Tem uma prefeitura pequena. Temos 3 que têm acima de 45 anos e todos os outros têm menos de 45 anos, estão na base dos 30 anos a partir do professor Fernando Vasconcelos, que é o nosso vice. Isso traz um novo estímulo para os jovens. O partido tem que ser modernizado. Pensei em me deixar o meu currículo, estou com 34, estou nesse... Ainda tu está na base. E conseguimos que estivessem, e fomos ministrando cursos, atualizando. Não é o jovem que precisa se atualizar, não, o jovem precisa estar inserido dentro dos programas administrativos. Então, a administração imposta pelo povo, trouxemos os segmentos discriminados da sociedade. Mulheres, irmãos pretos, questão de gênero, nós fizemos com que isso desaparecesse. Por quê? Essa é a administração que nós entendemos, o PDT nos orienta, que é dar oportunidade. Os mais velhos precisam, é o pé de cedro. Nós somos a raiz. Os jovens são os brocos que saem quando tu faz a poda. Tu corta os galhos para que venham os novos, sem cortar as raízes, o tronco das árvores. O PDT é uma árvore com troncos tão frondoso, e os galhos são assim, e aqui nós instituímos isso. Primeiro, temos uma participação efetiva junto à comunidade. É o gabinete aberto. O pessoal vem nessa sala aqui e a gente conversa e atende, porque o povo quer é carinho. O Alberto Pasqualini, aqui de Ivorá, nosso senador, ensinou que o povo quer são as coisas pequenas. Coisas grandes é na história da humanidade. Uma pirâmide é uma coisa grande. Não. O povo quer o atendimento pequeno. Trazer para eles aqueles atendimentos mais comezinhos para aqueles que têm financeiramente condições. Que é o atendimento na área da saúde, que é o atendimento na área da educação, mas mais do que isso, é dar cidadania. É fazer com que as pessoas tenham dignidade de morar num bairro. Aqui nós temos um bairro muito pobre, chamado Cristo Rei, que quando fui prefeito, há um século atrás, foi no século passado, conseguimos ali implantar habitações extremamente populares. E essa eleição... Eu visitei com o Daciolo lá. Exatamente, então tu conhece. Agora já está devidamente calçado. Estamos atuando para aquela comunidade. Estava em obra mesmo. Em obras, e agora está quase concluído, e vamos ainda concluir um círculo ali para caminhadas, um parque ambiental para pegarmos a história do Rio São Cepé. Então, a administração, o que a gente fez? Buscou com esses jovens, buscarmos neles o estímulo para que eu também rejuvenesça. E mais do que isso, uma administração tem que ser moderna. Tem que aproveitar todos esses recursos hoje, que estão à disposição no mesmo momento. Aliás, nós estamos falando agora, se tiver alguém, estivermos ao vivo aqui, alguém no Japão está nos ouvindo. Eu sou do tempo de uma rádio, trabalhei numa rádio aqui, chamada Rádio Tiaraju, que a gente ouvia a 200 metros onde estava a rádio. Hoje a coisa é imediata, temos uma rádio FM, um exemplo de rádio que é vinculada
ao produtor rural, à cooperativa, mas enfim, as comunicações melhoraram, as formas de administrar ficaram extremamente fáceis se tu quiser aprender com todas as informações que chegam para a gente. Olha, vamos ver agora esse problema que temos aqui com determinado segmento, vamos dizer, a enfermagem, as enfermeiras, os enfermeiros que precisam de um piso. Tem que ser dado. Tem que ser o piso do magistério que a gente discute muito. Nós estamos trabalhando aí para poder implementarmos dentro da legislação. Um município como o nosso, com 130 e tantos anos, o comprometimento da folha ele é grande, porque nós temos hoje 700, quase 800 funcionários. E os funcionários ganham muito pouco. Não é em São Cepé, é os municípios. E aí a gente cuida para não gastar mais que 50 e pouco por cento em função do índice de gasto com a folha de pessoal. Isso faz com que a gente prejudique também o servidor. Ganha pouco, tem que ter muito estímulo, muito carinho, muito ânimo para trabalhar. Senão, olha, eu ganho pouco, faço o que ganho pouco, ganho muito pouco, até nem vou trabalhar tanto. Mas aqui um grupo significativo de funcionários da prefeitura, é bom que eu registre, 80% do funcionário da prefeitura não vota no João Luiz, nem é do nosso partido. Mas enfim, e nem estou pensando que possam votar, porque se a gente trabalhar em cima do voto, que tudo que faz é pelo voto, vai se dar muito mal. Nós temos que trabalhar em cima de propostas. O PDT tem extraordinária proposta, aliás, o nosso partido foi perdendo a sua essência. Nós somos totalmente contra as privatizações, mas totalmente contra a privatização. Aqui no Rio Grande, e eu era presidente da Assembleia, quando venderam a CRT, e estava ali o Brito vendendo o CRT, em determinado momento deu empate pelos meus laços de amizade com o Antônio Brito, não tem nada a ver com o partido dele, nem me lembro se ele estava MDB, ou PP, PS, lá. E deu empate, e o pessoal olhou e disse, o João Luiz Certo vai votar com o amigo dele. E eu disse, mas eu já votei. Eu disse, mas como tu não disse nada? Eu voto com o meu líder, que é o deputado Pompeu de Matos. Porque nós somos peremptoriamente contra as privatizações. Agora venderam a Corsã, mas vamos abrir uma CPI para ver esse problema que tem aí da Corsã. Não, mas não tem problema, mas vote para o povo. E amanhã ou depois, o partido tem que estar muito atento. Vai vir a privatização do Banrisul. Com certeza virá. E outra coisa, foi vendida a CE, histórica CE. Aliás, a CE criada pelo Brizola, a telefonia criada pelo Brizola. Nós, quando foi vendida a CRT, nós nos impusemos na Assembleia Legislativa. Não conseguimos, nós estávamos presentes. Aliás, estou dizendo um voto que impediu uma série de questões na antiga CRT. Agora o partido ficou a deixar que ande as privatizações. Eu não vi a direção do partido sair defendendo os deputados. Com relação à CE, essa equatorial, ficou não sei quantos dias sem luz. Eu não vi nada, mas vamos fazer um movimento. Inclusive, e o que acontece com o partido? O deputado que votou. Não, é o deputado. Os deputados não tinham caminho, o partido tem que ser assim. A posição que vocês vão tomar é a posição partidária. Qualquer assunto tem que ser assim. O parlamentar tem que ser valorizado pelo seu partido. Tu te elege federal, vai para lá e o partido não tem nenhuma preocupação contigo. Não, tu é filho do partido. Tu está ali para cumprir o que o partido determinar nas questões extremamente ideológicas. É isso que a gente foi vendo, que o partido foi perdendo a sua essência. Porque a essência do partido, eu digo em duas posições. Educação e contra as privatizações. Chega. E hoje o que acontece no Rio Grande? Privatização solta. E o que acontece com a educação? Faz 5 anos que temos um governador. Aqui na região tem 4 ou 5 escolas que ainda não tem banheiro. Aliás, uma aqui em São Pedro do Sul e Jaguari. Agora o governo disse, olha, até nós vamos arrumar essa escola e vamos fazer as patentes, as privadas, o banheiro. Mas se ficou 5 anos, não é possível que esse seja um governo que volta para a educação. A questão pedagógica tem que ser analisada, e a questão física também. E o PDT está lá com a figura extraordinária do nosso reitor, professor Paulo Burma. Mas o partido tem que ir lá e fazer junto ao governo, olha, ou vocês vão seguir a nossa cartilha, ou nós vamos pegar o nosso chapéu e ir embora. Não adianta ficar ali apenas para atender questões que são menores. E eu tenho dito muito que o presidente Ciro Simone é um extraordinário presidente. Ele foi uma espécie assim de czar de todas as Rússias,
Primeiro pegou uma eleição lá atrás que nós tínhamos um candidato que veio para o PDT para ser candidato, saiu do PDT e virou uma coisa. Aí tínhamos agora na última eleição um candidato que era candidato, aliás eu fiz uns adesivos, até tem alguns aqui no armário, e depois ele desistiu, não sei qual é a razão, e aí felizmente o companheiro Vieira da Cunha enfrentou, e o Ciro sempre firme. Eu tenho um profundo agradecimento pelo Ciro, porque ele conseguiu, no mínimo, sobreviver dentro de todas as situações difíceis de enfrentar, e ele conseguiu. Eu tenho um profundo respeito, fui colega da Assembleia, mas não interessa, interessa que ele, como dirigente do partido, conseguiu, deixou muitas falhas. Sim, mas ele foi solitário, ele ficou solitário. Na outra eleição eu acompanhei muito, e nessa última também. Aliás, temos muitas lideranças do partido, que hoje, inclusive, fazem parte de órgãos do governo federal, que quando chega o Vieira da Cunha, nessa cidade importante, lá da região noroeste do estado, não esperaram o Vieira da Cunha. Aqui nós choramos juntos aqui, com a figura do Brizola. Fez poucos votos aqui, não, mas não é o voto. Ele levou a proposta do PDT em todas as regiões. Esse é um companheiro também de grande valor do partido. E aí a gente fica se olhando. Já tivemos um momento aqui no Rio Grande do Sul que tomara não aconteça mais. O PDT elegeu 8 deputados estaduais. Sabe quantos ficaram no partido? 4. Elegeu 3 federais. Quantos ficaram no partido? 2. Então, quando a gente fala, mas olha, nós já resolvemos, elegemos até o senador fulano, aquele que abandonou o partido. Aliás, não abandonou porque não tinha entrado. E os deputados que saíram da Assembleia não abandonaram, eles não tinham nem entrado. Eles usaram a cadeira do PDT. É isso que o partido tem que ter com clareza. Não adianta vir agora alguém para concorrer, se elege, o partido, que beleza, elegemos 8. Sim, mas dali um ano quanto tínhamos? 4. Dali a 2 anos, 4. É isso que eu fico indignado. Quando diz, agora vem um grande comunicador para o partido. Sim, mas e as raízes? Eu andei no colo do Brizola. Mas quem se andou no colo do Brizola? Ou ouviu os versos de tantos brasileiros que encantaram o Brizola? Não, nós temos que ter radicalismo para as candidaturas. Senão vamos ficar de novo. Vamos eleger 8. Sim, mas quantos são do partido? 4. Isso aconteceu agora. Não faz muito tempo que o partido elegeu 8. Eu tenho uma pergunta aqui que eu nem sei se faz muito sentido, porque a resposta já está aqui efervescente, saindo pelas barbas, né? Mas, prefeito, o que é ser trabalhista para o senhor? O trabalhismo, ele nos coloca numa situação ímpar entre os partidos e entre a ideologia trabalhista. Nós nos renovamos. O Getúlio pegou o trabalhismo e atualizou o trabalhismo. O Jango foi presidente e o Getúlio voltou em 50, também atualizou, já estava há 15 anos, aliás, em 40, pouco mais de 10 anos fora, atualizou também o trabalhismo. O Jango assim fez as reformas de base, tanto batido. Aí veio o trabalhismo com a eleição do Brizola para presidente, não deu certo, mas como prefeito em Porto Alegre, lá atrás, depois como governador do Rio Grande e depois como 2 vezes presidente, governador do Rio de Janeiro, e aqui o querido irmão e amigo Alceu de Deus Colares, o PDT, o trabalhismo se moderniza a cada momento. Nós somos da raiz do positivismo que tantos criticam lá de Júlio de Castilhos, e aqui nosso vizinho, e aqui próximo tinha um escritório do Borges de Medeiros, era uma colega advogada. Mas enfim, o trabalhismo é isso. É o único partido, como eu falei, do pé de cedro. Por isso que o trabalhismo, para os trabalhistas, que realmente são, eu não sou menos que trabalhista e nem mais que os todos, mas o trabalhismo é necessário para a minha vida, como o sangue que corre nas minhas veias. E eu aprendi com Leonel Brizola, com João Goulart, e acima de tudo com extraordinários companheiros. Eu sou companheiro de assembleia do Carlos Araújo. Aliás, cheguei na Assembleia, tinha sido o único deputado reeleito. E cheguei lá, não conhecia a Assembleia, em 1990, e cheguei lá e disse, mas que coisa boa, não vai fazer essa barra, não vou. Aí ele foi líder da bancada, aos 4 anos eu fui líder do governo. E ele disse assim, olha, é bom que tu arruma uma sala, vai sair fulano, se elegeu federal. Entra lá e diz que a sala é tudo. Ele foi assim, eu sou discípulo dele.
Pena que faleceu, mas ele deu extraordinários exemplos de rebeldia. Foi preso, teve um acidente na prisão, perdeu, ficou com problema visual, mas ele foi um ídolo dos trabalhistas jovens como eu. Porque nós somos o trabalhismo socialista. Nós somos um partido de centro-esquerda. Nós podemos até em determinado município, e eu tenho analisado muitas eleições, e peguei São Cepé, fui prefeito só do PDT, prefeito e vice. Aí passaram, a mãe dos meus filhos foi prefeita, ela prefeita e o vice do PDT. Sou prefeito, e também quem me antecedeu, também tinha assim. Fomos agora numa eleição onde temos como companheiros o PT e o PSDB. Mas aí eu olhei outros municípios e fui olhando e cheguei na praia. Eu olhei aqui, Tramandaí, Torres, cheguei em Osório. Mas olha que bom que é assim. Em Osório as coligações do PDT sempre foram com o PP. Sempre, e aliás até perdemos. Mas eu aqui em São Cepé tenho maior carinho pelo hoje senador Luiz Carlos Reis. Mas eu saí na rua aqui com o Luiz Carlos para pedir voto? Não. Eu peço para o candidato que defende a nossa posição. Olívio Dutra, enfim, aquele que o PDT apresentar. Estou falando Olívio porque ele encerra também essa forma muito forte de nós que estamos aqui, mais perto da Argentina e do Uruguai, que aqueles que estão lá na praia. Eu respeito os municípios ali que fazem coligações ótimas, mas o doutor Brizola dizia que ele estando dirigindo o caminhãozinho podia entrar qualquer outro segmento na carona. Só que municípios que pregam o trabalhismo e colocam dirigido alguém da direita, ai meu irmão, me ajuda, não faz mais isso. Não pode fazer, porque aí é eu que sou caroneiro da direita. A direita pode até está em vários municípios, mas quem tem que estar na direção, como dizia o doutor Brizola, tem que ser o trabalhista. Quando o PDT entra num governo, como que ele coloca a alma do PDT no governo? É não ser subserviente. Porque quando vai se estar num governo, nós temos que colaborar com este governo, tanto é que a gente teve em vários governos, e saiu porque não estavam atendendo aquilo que o PDT defende, no meu entendimento. Agora, por exemplo, estamos no governo. A preocupação era, e pobre do Ciro, senhor. Vamos ter que ter um cargo, vamos ter que ter uma secretaria, mas e as políticas públicas que nós defendemos? E eu pego 2 temas. Educação é a principal de todas. Pode ser a saúde, mas a nossa bandeira é a educação. O que foi feito até hoje pelo governo? Aliás, agora terminaram com a discussão toda. Nesse governo não se discute mais nada. Tomara que o nosso partido saia dessa forma passiva. Por quê? E o IP? 1 milhão de pessoas nesse estado são atendidas. Mas o partido não discutiu. Os deputados ficaram abandonados lá. E eu fui deputado onde tínhamos um presidente, como o DIP, tivemos um presidente como o companheiro Sereno Chese, que nos chamava a lei, ralhava com a gente, ou dizia o que era para orientar a bancada. O partido tem que orientar. Você não fica, não é o partido, foi o deputado. Não pode ser assim. É o vereador, não sei o quê. O que o partido tem que fazer para alavancar as suas bandeiras dentro do governo? É não ser subserviente. O governador veio aqui, muito jeitoso, disse, ou é um violento, não sei o quê, mas ele pregou que a gente fique quieto. Não, senhor. Nós tínhamos que estar lá com a nossa bancada, fustigando o governo na educação. Também nas outras questões, como eu falei na CE, na CRT, enfim. E falaria agora na Corsã. O governo só pode colocar as suas bandeiras, e não é os deputados, é o partido que tem que chegar lá e dizer para quem dirige o Estado, e partidos que hoje participam do governo do Estado, e eu sou amigo de pessoas da direita, que são até dirigentes aí do partido, você mudou lá para dentro do Palácio. Tal assunto tem que fazer, não é o cargo tem que ser. Aliás, o Rio Grande, o PDT não podia ter ficado só com a secretaria. Tinha que ter uma forte ação de partido para que, imagine assim, nós temos um deputado, excelente, assumiu o nosso suplente, excelente, o Socella faz um trabalho excelente, mas nós temos que ter outra secretaria, nós temos lideranças que vêm crescendo, e eu sem demérito de nenhum dos outros 3 deputados, mas o deputado Eduardo Loureiro é uma legenda lá naquela região, todo o estado, mas notadamente nas missões. Tem um DNA trabalhista desde os ancestrais, não foi só do pai dele, nosso colega de assembleia. Enfim, o partido só tem as suas bandeiras instituídas quando o partido
não fica na subserviência. Se me deu um cargo, peguei o Cine, está bem. Isso aí tem que ter uma política. Olha, nós queremos determinado, pode ser o Cine, mas para instituir políticas públicas, para fazer com que os municípios, através das prefeituras, façam com que chegue esse atendimento para as camadas, para as pessoas desempregadas. O Cine chame, faça o cadastro e coloque a possibilidade de trabalhar. Agora nós estamos tentando aqui, com a nova direção do Cine, fazer um avanço nesse sentido. Enfim, bandeiras do trabalhismo. É culpa? Não sei se é culpa. Não quero falar do passado, mas é impossível não falarmos. Nós temos que ter um partido, uma direção forte, que enfrente o governo. Ou então se sai do governo. Eu não sou contra sair do governo, mas nós temos que questionar esse governo. Que é um governo entreguista, não podemos comungar. É um governo que não discute com a base gaúcha, não é partidária. E o partido é a mesma coisa, não discute com a base. Agora, essa forma que a gente está percorrendo o Rio Grande de forma rebelde, faz com que surjam novas coisas. Mas se nós fizermos da mesma forma que fazíamos antes, vamos chegar ao mesmo resultado. E se nós chegarmos à concepção que agora eu mudei, eu sou diferente do que era, agora eu sou o que vou impor o governo, eu prefiro ficar com quem já não passou e não fez assim. Eu prefiro. E sei que muitos trabalhistas também. Sei disso. Em relação à sua trajetória, o senhor comentou que, enquanto Carlos Araújo era presidente da Assembleia, o senhor foi o líder do governo Colares. Ele era o líder da bancada, não chegou a ser presidente. Como foi essa experiência de ser líder do governo e quais os projetos mais marcantes do governo Colares que foram aprovados na Assembleia? Olha, o Colares terminou editando um livro das obras que fez no Rio Grande. 6.000 obras. E uma delas a marca do trabalhismo, que tem que ser modernizada, que são os CIEPs. Ele construiu 80 CIEPs. As questões mais discutidas da Assembleia, e eu digo muito para os companheiros do PDT, e eles não acham que isso é ruim, quando surgiu uma denúncia pelo companheiro Flávio Kutz, que agora tem inclusive uma dificuldade, o companheiro do PT que tem uma dificuldade de saúde, ele chegou e disse, vou abrir uma CPI contra não sei o que, um negócio que tinha mal explicado para o governo. Fui lá no governador Colares, eu ia todo dia, cheguei lá, governador, agora estão querendo fazer uma CPI, ele disse, tu já assinou? Eu digo, não, aí corri lá, já tinha assinado 4, 5. Tu assina em primeiro lugar, se tem qualquer dúvida tem que ser esclarecido. E se for esclarecido e prejudicou o governo, mas o governo tem esta obrigação. Aqui na administração pequena, tem uma microempresa no município de São Cepé. Qualquer dúvida, vamos abrir as janelas e as portas. Aliás, nem vamos abrir, já estão abertas. Isso serve para que seja esclarecido, porque eu tenho uma grande dúvida. A porção valia 10, vendeu por 4, mas me diga por que vendeu. É que nem o partido. Mas imagina só, por que determinado candidato na esfera federal ou estadual ganhou 200 e o outro 400 e o outro 50? Pode até que na decisão seja, eu gosto muito mais do fulano, vou dar mais, mas tem que ter uma justificativa. Estou fazendo aqui um exagero, mas é verdade, o partido também é assim. E o governo Colares na Assembleia teve uma forma assim muito intensa de discussão. Tivemos um calendário rotativo, foi mas tudo, uma situação séria, mas tudo isso foi para implementarmos algumas mudanças, algumas não aprovadas, como foi esse caso. Talvez até não era o que o povo queria, mas a discussão acontecia. E a forma de agir do Dr. Colares sempre foi de não fugir dos debates, de ir para a rua, de ser xingado por professores, ou seja lá que segmento for, faz parte do meu ensinamento. Faz parte do meu ensinamento. Por isso que o governo Colares fez no Rio Grande algo extremamente positivo, como o Brizola tinha feito, discutir com a comunidade. E tem outro aspecto. Nós do governo Colares e o partido dirigido pelo Sereno, os jovens como tu, a juventude do partido, ela tinha condições de sair para o interior e ministrar oportunidades como esta, que tu, pela tua dificuldade financeira, não sei o quê, pessoas vêm para trazer uma condição do companheiro falar. A juventude do partido, ela tem que estar
monitorada financeiramente pela direção partidária. Mas não é só, eu vou te dar um cargo aqui na direção do partido, quem sabe um cargo lá da Fundação Cine, sei que. Não é isso. Não é. É um recurso como tem outros segmentos do partido, e é importante, como a nossa ação da mulher trabalhista, a juventude tem que ter. Para não ficar dependendo, olha, eu consegui um cargo para ti, que é o deputadozinho. Aí eu estou lá, jovem de rosa, não posso contrariar meu deputado, senão eu vou perder o emprego. Não, tem que ser a liberdade. Não interessa. E hoje o que acontece, infelizmente, na nossa bancada, é que eles, pelo abandono que vem sofrendo, eles ficam com medo de tomar uma posição e o governo diz assim, então vocês não vão receber um cargo, não sei o quê. Isso é que eu protesto. E eu fui deputado, 4 mandatos. 4 mandatos. Aliás, que eu quero dizer hoje que ser deputado do PDT é uma ação heróica, porque não tem um acompanhamento permanente. Não, mas a gente faz reunião da bancada. Não estou protestando contra isso, mas é publicar, proteger com a divulgação. Por isso que eu digo à juventude, mas eu estou da juventude, agora o nosso presidente, aqui, estamos tentando alguma... Não é tentando, tem que ter um recurso, eu não sei qual é o valor. Porque nós temos que saber quanto chega no Estado, quanto você gasta com esse, com aquele outro. E a juventude tem que ter. Como partido, nós ficamos muito tempo, o companheiro Cardinal, eu e o companheiro Porfírio Peixoto, que já faleceu. Chegamos muitas vezes no partido, que eu devo tudo à minha vida ao partido. E chegamos, olha, tia, nós temos à disposição. Nós vamos de graça para onde for, não vamos cobrar, não vamos nada, agora a gente tem até meio de transporte, qualquer um de nós. Aí tem aquele medo, que é tão ruim. Eu, na minha vida, tem 2 coisas que eu devia ter. Falo muito em 2 porque é binário. Nunca tive medo e sempre fui um rebelde. E aqui na nossa região tem um artefato que a gente usa na cabeça dos cavalos, que é buçal. Bota aqui na cabeça e puxa para onde tem o cavalo. Esse é um artefato que não bota na minha cabeça. Não tem jeito, não consigo. E acho que eu contrario muitos interesses e talvez eu esteja assim representando muito pouco do partido. Mas eu não me nego, não me calo jamais. Aliás, eu fui numa reunião lá com o, graças a Deus foi embora, um vendedor do patrimônio público, presidente da Corsã, e comecei a falar, ele mandou calar a boca. Opa, eu vou parar aí. Havia bem poucos dias que a nossa ministra do Superior Tribunal tinha dito, cala a boca, ela já morreu. Eu vem cá, eu não vou calar a boca. Não, cala a boca. Então vamos embora. Aí os prefeitos, não vai, não sei o quê. Calei para não brigar, ia fazer um escândalo. Mas a gente não pode calar a boca. Tem que deixar os outros falarem, tem que saber ouvir o que tu está fazendo comigo aqui, tu está me ouvindo. Talvez louco para interceder, mas eu falo tanto para que ninguém me aparte. Então, isso é uma prática legislativa. Eu vou tentar aqui te perguntar, o senhor também nessa trajetória teve como presidente do Parlamento Gaúcho, né? O que o senhor destacaria dessa experiência? Pois é. Foi uma experiência fantástica criando um programa. Sempre o presidente cria um programa. Ou não, mas normalmente eu criei chamado Municipalismo Comunitário. O que é? Percorremos o Rio Grande todo? Não fizemos 400, naquela época não tínhamos 497. Fizemos em 97 um grande número de municípios visitando e criando comissões do municipalismo comunitário. O que é? A comunidade ser aquilo que a gente está fazendo aqui. Ouvir e dizer o que ela quer para o prefeito. E aí um slogan, me ajuda que eu te ajudo. Quer dizer, me ajuda o quê? Reclamando da rua, que eu vou te ajudar. Não deixa que o prefeito, que o governo, o governador fale, mas eu vou fazer um projeto aqui de uma estrada. Nós vamos ver se a comunidade ali, as lavouras de arroz e soja, permite que seja por ali. Ou então, vou construir um posto de saúde em determinado bairro. Mas vamos ver se a comunidade quer. É isso que era o municipalismo comunitário. Não teve prosseguimento. Nós fomos substituídos na presidência pelo companheiro José Ivo Sartori. Com outra dinâmica, foi um excelente presidente, excelente colega, aliás, sou governador. Mas nós continuamos com esta questão do município. Tudo nasce no município. Como é que a gente diz? É a célula mater. Não, tudo é um município. Pode ser até mater. Mas não é uma célula, ela é todo o corpo. Porque aqui é que, pena que os recursos é pouco mais de 15% dos municípios, 20 e pouco do Estado e o resto tudo União. Agora se fala numa reforma administrativa, tributária. Tomara que não diminua os recursos que hoje vêm para os municípios.
que o senhor vê de diferença entre o poder legislativo e o poder executivo? O senhor que já foi vereador, prefeito e deputado. Eu te diria que o poder legislativo é que representa realmente todos os segmentos da comunidade. No legislativo tem de direita, tem de esquerda, tem de centro, tem pobre, tem rico. Esse representa realmente o povo. E o gestor, o executivo, embora tenha a responsabilidade sobre o todo do município, do estado e do país, mas ele tem uma situação pedagógica de administrar, ideológica, vinculada ao seu segmento. Então, ele representa o povo? Não, ele é o administrador de políticas públicas de acordo com a sua posição política e ideológica. E o legislativo? Eu fui 4 vezes deputado. Vim para a prefeitura, com muita alegria, com a generosidade do povo aqui de São Cepé. O que isso acontece? Eu vejo aqui na nossa Câmara a representação da comunidade. E o executivo, por mais que eu coloquei antes para ti, tenhamos jovens, enfim, mas não tem o extrato da sociedade. Ele é o parlamento. É nas câmaras, é na Assembleia, é no Parlamento Nacional, com o Senado e Câmara. Então, o parlamento, em termos de registro de posições políticas, ideológicas e plural, é mais significativo para a sociedade que o executivo. O executivo tem que elaborar políticas públicas, inspirado pelo legislativo, inspirado pela posição política e ideológica. Porque se nós entendermos que quem representa realmente a comunidade é o governador, não. É o presidente da República, o prefeito, não. Quem representa toda a sociedade, pegando um corte, é o parlamento, os parlamentos. Perfeito. Aqui o senhor comentou aqui sobre a questão da privatização, mas tanto o último governador Sartori, que o senhor citou há pouco, foi colega lá na Assembleia Legislativa, quanto o primeiro governo Leite e mesmo esse segundo governo, eles, de certa forma, focam um olhar para dentro do Estado, na máquina pública, retirada e extorsão de direitos de servidores públicos, e mesmo assim a coisa só piora no sentido que a gente está na última posição entre os estados com a maior perda de arrecadação. Nesse contexto, 10% de evasão das matrículas do ensino médio, que também é um dos piores resultados do Brasil. A questão dos hospitais filantrópicos, muitos deles estão com dificuldades financeiras, né? Outra área essencial, que é a área da saúde, estão demitindo, enfim, né? Com precarização da prestação dos serviços públicos. O que o senhor faria de diferente se o senhor fosse o governador do Rio Grande do Sul? Quando o gestor imagina que o servidor é um custo, ele está equivocado. O servidor público, ele é que faz gerar a máquina administrativa. Ele é que faz criar condições para que, aqui no interior, mas também serve para todo o estado, exceto o país, ele é que compra no pequeno armazém da esquina. Então o servidor público tem que ser bem valorizado financeiramente, quando é possível, no mínimo com cursos de oportunidades para que ele cresça junto ao grupo onde ele trabalha. O que a gente vê com os últimos governos do Rio Grande? É massacrar o servidor público. Parece que sendo servidor público já está colocado, quem gosta de futebol, eu sou colorado, é um escanteio. Vamos, escanteio, botou para fora. Por quê? Porque hoje foi criada essa política nociva, lideradas aqui no Rio Grande pelo PSDB, que é servidor público, tudo é preguiçoso, tem que ter... Se o servidor público hoje trabalha na sua atividade e vai depois fazer trabalho de taxista, em todas essas outras situações que envolvem atividade pessoal, o Uber, enfim, por isso que, pelo descaso que vem sendo feito ao longo do tempo pelo servidor público. Se nós olharmos, e eu faço como advogado um elogio, e é difícil fazer o que eu faço, mas eu sou um cara muito sincero, não faço para agradar, faço para espelhar aquilo que eu tenho no coração e na alma. O judiciário não se dobrou. Mas quem está no judiciário ganha muito bem, mas o executivo tinha que pagar bem também os seus servidores, e assim por diante. Mas porque o judiciário não se dobrou. Por que o executivo paga tão mal? Tem muita gente. Mas vamos buscar aumentar as receitas. Como é que vamos aumentar as receitas? É fomentando o desenvolvimento econômico através da realidade do Rio Grande do Sul. Aonde está? É na agricultura, é na pecuária, é na indústria? Pega todos os segmentos.
Nós perdemos muitos investimentos no Rio Grande pela morosidade de atender empresas que vinham para cá. Aliás, perdemos a empresa calçadista com situação muito positiva, foram para o Ceará. Aliás, o Ceará é um exemplo para este país. Eu imagino que aqui neste Brasil, de repente, e aqui no município, nós seguimos as obras que eram feitas pelo governo anterior. Isso é obrigação. Nós temos que ter um programa de governo. Interessa, mas é um programa que esteja ali sintonizado com quem? Com políticas públicas e de desenvolvimento. Por exemplo, o governo Lula agora está tentando desenvolver através das rodovias, fomentando outras questões. Está iniciando agora, mas isso é muito importante que a gente discuta com os municípios. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, pequena contribuição. O poder público tem que estar dentro daquilo que é a sua obrigação. E para a iniciativa privada, que está aí instalada, e contra a venda de patrimônio, mas enfim, ele tem que não atrapalhar. E o que acontece hoje atrapalha muito tudo isso que hoje o governo do Rio Grande do Sul vem fazendo. Já vem há muito tempo, mas não aprimorou a forma de atender mais rapidamente, com mais eficiência, com mais capacidade de atender a vinda da indústria para cá. Nós estamos perdendo muitos. Por quê? Porque é um governo morno. Aliás, a Bíblia já diz, vamos acreditar quem tem calor e frio. Morno não. Isso é bíblico. Prefeito, nos últimos 5 anos, o PDT, nosso Partido Democrático Trabalhista, foi o que mais perdeu filiados. Foram mais de 25 mil. Na sua opinião, quais são as causas dessa debandada dos nossos companheiros? A falta de discussão com as bases. Quantas vezes a direção... Vou pegar o Rio Grande, até porque o resto do Brasil deve ter suas características. E eu vou muito a Santa Catarina, temos um deputado lá no nosso partido. Mas enfim, tem que discutir com as bases, tem que abrir o diálogo. O partido perdeu a condição porque quem contraria o príncipe que está lá é afastado. Quem contraria o status quo, quem está lá, e tu leva uma contrariedade como eu estou fazendo, não serve para o partido. Mas eu morro com as minhas convicções ideológicas dentro do meu partido. Mas para muitos eu deveria já estar afastado. Tantos que estão questionando o partido foram afastados. Não tiveram espaço. E outros foram saltarinhos. Vieram para o PDT, saltando de um galho para aqui, já saltaram para outro. Esses têm que ser afastados do partido. Figuras que eu até respeito, os trabalhistas não vou citar, mas todos sabem. Que vieram, se elegeram, saíram. E hoje ficam ali ainda com a fotografia do Brizola no seu gabinete lá em Brasília. Fui lá esse tempo, mas vem cá, não, eu sou Brizola, mas que brisolista? Tu é aquele que piorou este país, que é o ex-presidente, que até é ruim dizer o nome, que vendia joias, é um vendedor de joias. E aqui nós não temos um vendedor de joias. Aqui nós temos um vendedor do patrimônio público. Acho que é pior que vender as joias. Vendeu a Corsã. E o PDT não discutiu com a sociedade. Não, mas o governo não fez. Mas o PDT já estão vendendo. No mandato passado desse cidadão que está aí no governo, o PDT não, um momentinho. Votamos quando nós tínhamos que ter levantado a sociedade. Eu entendo que o PDT perdeu muitos segmentos. Muitos. Aqueles da direita não eram PDT. Mas os que eram saíram para outros partidos. Por quê? Porque queriam discutir. Ah, nem dá bola para isso aí, este é louco que está nos questionando aqui. Por isso que nós perdemos. E vamos perder mais. Se nós continuarmos com essa prática de nos escondermos, de ficarmos quietos, deixando que aconteça, que é melhor, para não questionar. A gente tem que estar ali questionando as próprias ações do partido. Eu fui colega do Tapir Rocha, e um dia nós estávamos na Assembleia, aprendi muito com o Tapir, foi prefeito de Viamão, uma figura fantástica. E ele me disse, olha, João Luiz, eu muitas vezes me questiono eu próprio. Eu sou contra quando se faz um acordo sem que haja discussão. Vamos fazer um acordo, quem te propõe um acordo, ele quer tudo para ele e nada para os outros. Acordo é quando a gente divide de forma equânime. E o partido não tem feito isso. Com os recursos para os deputados, tem que ter verbas para a juventude, tem que ser respeitados os movimentos e aceitar as discussões. Eu falo ali, mas eu tenho que falar lá. Eu vejo que tudo isso faz com que o partido diga, não, o jovem vem para o partido de quê? Para não falar? Não, então
vou para outro, vou ficar em casa, não vou lidar com política. E política é encantadora, desde que seja discutida, seja questionada, as divergências têm que acontecerem. Onde não tem divergência é pessoas, são pessoas que nem são pessoas, porque eu não vou discutir, vou ficar quietinho aqui para não me incomodar. Não. Nós temos que estar reunidos, discutindo, acertando, e temos que nos dobrar à maioria. O que o senhor observa de diferença do PDT do tempo do Brizola do PDT de hoje em dia? O Brizola voltou com o ânimo de um jovem. E ali na sua primeira experiência lá no Rio de Janeiro, em 82, o que ele faz? Traz para junto dele os representantes da comunidade carioca. Abandonaram o paz, ele trouxe e ouviu um cantor que tínhamos, um índio, os jovens, os irmãos de cor preta. O Brizola fez isso. Fez com que ele discutisse no Rio de Janeiro, e eu fui para lá em 82, depois que ganhou, em 83, tinha me elegido, fiquei algum tempo lá para aprender um pouco. E o nosso secretário do trabalho lá chamava-se Carlos Alberto de Oliveira, deputado federal KO. Era um homem de cor preta, simbolizando a pessoa pobre que soma a sua vida ao trabalho, como é o caso do presidente Lupe. Enfim, aqui no Rio Grande o Colares também sempre foi assim. Nós perdemos esta forma de estarmos juntos discutindo com a comunidade. Por isso que nós vamos perdendo. Mas por que eu vou lá? Se eu levantar uma coisa contra, vão cala a boca. Ou se não cala a boca dela, espera aí. A gente tem que ser do diálogo. Fraterno, mas forte. É a personalidade do nosso partido. Quem é que ensinou o positivismo? Da onde vem? Augusto Conte. Exatamente. Santo Simão. Isso aí, se nós não tivermos Santo Simão e o Augusto Conte, nós não estaríamos tendo um partido que é a própria vida de quem é realmente ideológico. Perfeito, João Luiz Vargas. Nós estamos num momento um tanto quanto disruptivo, com as redes sociais, com inteligência artificial. Nesse contexto, como levar a mensagem do trabalhismo para o jovem de hoje em dia? Como rejuvenescer o PDT? Primeiro, uma estrutura, um partido. Aliás, eu faço parte da Fundação Leonel Brizola. Começamos agora cursos aqui, presidida pelo Manuel Dias, onde eu faço parte com outras figuras marcantes aí do país, para desenvolver. Aqui no Rio Grande eles começaram essa semana, mas não teve um incentivo para que a Fundação venha para cá. Mas nós temos que dotar o partido de condições para atingirmos as redes sociais. De que forma? Trazendo pessoas engajadas nesse trabalho e liderado pela própria linguagem dos jovens, para que as redes sociais cheguem também no âmago do coração dos jovens. Porque dificilmente alguém com a própria forma que tem na sua vida, talvez antiga, sensibilizar os jovens. Não sei, mas as redes sociais, se não tiverem uma inserção dentro desse novo aparato tecnológico, nós vamos perdendo espaço. Tanto é que, graças a Deus, a tuas convicções, estamos aqui falando. Isso era para o partido, estar pagando a juventude, sei lá, um grupo para sair para o interior. Por quê? A juventude, porque ficou ali, temos ali em Porto Alegre, o presidente da juventude foi para um cargo lá numa secretaria, mas não interessa. É importante, às vezes o cargo é importante para a pessoa sobreviver, mas o partido tem condições. Tem que ter condições para que sejam pagos pessoas e não fiquem dependendo, não posso contrariar porque eu trabalho com um secretário que é deputado do MDB. Não. Aliás, o partido, eu contribuo há muitos anos com o PDT com R$50, eu era deputado, mas o partido tem que atualizar as contribuições. Eu não sei se tem 1.000 pessoas, 1 milhão de gaúchos, ou 100 mil, ou 20 mil, que dão a sua contribuição. Mas isso tem que ser atualizado. Se eu pago, acho que 20 anos, 50, todo mês desconto, mas é só 50. E se não construirmos uma secretaria de finanças dentro do partido, tem o tesoureiro, mas tem que ter uma secretaria para cuidar disso, e com transparência. Fechou o mês, recebemos tantos mil dessa receita, como a gente faz nas prefeituras. E aqui está, gastamos com isso. Enquanto nós tivermos manetada a juventude e outros segmentos do partido,
que está, inclusive, ali trabalhando gratuitamente na própria sede, nós não vamos ter condições de dizer aquilo que a gente pensa. E é legítimo, as pessoas têm medo de perder o seu trabalho. Por isso que a gente participar de um governo, a gente pensa, mas para participar tem que ter tantas secretarias, tantas... Não, nós temos que ter a nossa proposta na educação e outros segmentos. Aí quem é que vai trabalhar na educação? Alguém vinculado com a educação. Quem é que vai trabalhar, e tu é nessa área química, quem é que vai trabalhar? É alguém que está ligado a essa área. Não estou arrumando emprego para ninguém, né? Se tem um professor extraordinário. Mas é isso que o partido tem que discutir. Porque assim, eu preciso arrumar um emprego lá para o fulano que não se elegeu. Isso não é. Aí o cara fica sem a sua autonomia. O partido tem que dar autonomia aos segmentos importantes do partido. Nossos irmãos do movimento, de todos os movimentos, e notadamente eu falo nos jovens. Eu sou um encantador das atividades dos jovens. Eu saio nas ruas aqui em São Cepé e vejo os jovens e digo, mas que coisa linda. Sejam rebeldes, amem mais, protestem mais, porque a juventude, ela tem todas as idades. Mas aqueles jovens como eu, que fica mais velho, têm dificuldade de andar tanto quanto os jovens, com exercícios, com danças, mas sempre amando muito a vida e a vida de jovens que estimulam os mais velhos como eu. Companheiro João Luiz Vargas, prefeito de São Cepé, quero te agradecer muito pela oportunidade de ter topado o convite e participar aqui do nosso café. Pois olha, tu vieste para me ouvir e eu vim para te me perguntar, mas essa é uma estratégia. Eu fui advogado e sou ainda na área criminalista. E aí chegava lá para defender, sempre trabalhei na defesa. E tem um slogan, eu li em algum lugar, não foi que criei. Nem sempre estou com a lei, mas sempre com a justiça. É a minha vida, sempre com a justiça. Às vezes até contrariando a lei, porque as injustiças ocorrem. Mas eu deixo para que tu analise, quando vierem te fazer perguntas, tu fala tanto que quem vai te perguntar diz, já passou, não posso perguntar. Terminou o tempo. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado, prefeito.